Além da flora e fauna, há muitas coisas que podem ser encontradas nas florestas, e às vezes basta a pessoa certa para descobri-las. De um bunker escondido a uma adaga de 4.000 anos, aqui estão as 20 descobertas mais estranhas já feitas em florestas. Número 1. Um bunker escondido. Em 2015, a internet ficou alvoroçada quando dois amigos descobriram algo incrível enquanto caminhavam em uma floresta no norte da Alemanha, em uma área anteriormente conhecida como o território da República Democrática Alemã. Os dois homens encontraram vários canos saindo do chão. Curiosos, decidiram examinar o entorno e descobriram um bunker. Isso mesmo, um bunker abandonado há muito tempo. O que havia dentro da estrutura era esperado. Longos corredores desolados e canos de metal enferrujados. Vamos apenas dizer que parecia algo saído de um filme de terror. Os dois amigos também encontraram algumas inscrições dentro da estrutura, mas não conseguiram entender os símbolos. Havia também grafites, sugerindo que não foi a primeira vez que pessoas conseguiram alcançar o bunker. Agora não sei você, mas por mais curioso que eu fosse, não acho que teria coragem de explorar um bunker abandonado, muito menos algo que parece assim. Você teria coragem de explorar esse bunker se tivesse a chance? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Número 2. O Campo de Dança do Diabo. Se você mora perto da Carolina do Norte, talvez já tenha ouvido falar sobre o Campo de Dança do Diabo. Este local circular está situado cerca de 80 quilômetros ao sul de Greensboro, e é quase impossível de encontrar. Até você perceber uma clareira particular de cerca de 12 metros de diâmetro, onde nada cresce, exceto um tipo de grama rala nas bordas. Curiosamente, a floresta ao redor continua a prosperar. Muitos acreditam que essa terra está estéril porque o círculo é o campo de dança do diabo, um lugar onde o demônio vem brincar à noite. A lenda local conta que o próprio diabo anda de um lado para o outro nesse terreno, tramando travessuras e desordem. No entanto, há também outras teorias sobre a origem desse círculo estéril. Alguns moradores afirmam que, no passado, o círculo era usado para cerimônias antigas dos nativos americanos, e que, com o passar dos anos, suas danças criaram o círculo que permanece árido até hoje. Ainda assim, a verdade sobre o campo de dança do diabo continua desconhecida. Número 3. Ponehenge. Se você se aventurar o suficiente na pequena cidade de Lincoln, Massachusetts, poderá se deparar com uma visão peculiar, uma disposição de pequenos cavalos de balanço tão bem arranjados que, em vez de serem fofos, são na verdade assustadores. Mas como começou essa atração? O Ponehenge começou com um único cavalo de balanço abandonado, deixado aparentemente ao acaso em um campo na Old Sudbury Road. E misteriosamente outros cavalos de balanço começaram a aparecer um por um, até que o Ponehenge de alguma forma se formou. Pode ser bastante assustador, especialmente porque é uma atração bizarra e fora de lugar, no meio do nada. Histórias de fantasmas cercam essa atração, então se você vir algo semelhante, talvez seja melhor observar de longe. Número 4. Anel Medieval, encontrado na floresta de Sherwood de Robin Hood. Robin Hood. Com certeza esse personagem fictício já fez parte da nossa infância. Embora Robin Hood não seja real, o cenário onde ele vive na história é um lugar real. Foi nesse lugar que um sortudo detectorista de metais encontrou algo incrível no coração da floresta de Sherwood, onde a lenda diz que o infame Robin Hood e seu bando de fora da lei costumavam vagar. Mark Thompson, o detectorista de 37 anos, desenterrou um anel medieval. Mas este não era qualquer anel. O detector de metais encontrou uma peça de ouro adornada com uma safira, uma joia tão requintada que estava destinada à alta sociedade do século XIV. Thompson, pintor de profissão, era relativamente novo na detecção de metais, tendo começado a atividade apenas 18 meses antes de sua incrível descoberta. E só imagine a surpresa dele quando, em vez de uma moeda perdida ou o resíduo usual deixado para trás por turistas, ele desenterrou um artefato de significativo valor histórico e monetário. O anel, gravado com imagens de Santa Isabel da Hungria e do Menino Jesus, não era apenas uma raridade, mas uma ligação direta com a história da Inglaterra medieval. Infelizmente, encontrar um tesouro valioso e histórico pode ser bastante difícil. Talvez o detectorista não esperasse que a jornada da descoberta até o leilão fosse fácil. Thompson passou 3 anos tendo o anel identificado enquanto navegava nas intrincadas questões legais relacionadas à descoberta de um tesouro enterrado. Felizmente,
Sua dedicação valeu a pena quando o anel foi autenticado e avaliado pelo Museu Britânico, com um preço estimado de leilão que poderia chegar a impressionantes mais de R$ 200 mil. Ele compartilhou que os lucros do leilão poderiam finalmente permitir que ele comprasse sua casa própria, depois de 2 décadas de aluguel. Bem, é assim que você sabe que uma pessoa mereceu essa experiência de sorte. Número 5. Casa na Árvore Redonda. Estar próximo à natureza é incrivelmente benéfico, não apenas para a sua saúde física, mas também para a sua saúde mental. Dito isso, não é surpresa que alguém tenha inventado a casa na árvore. Se você já sonhou em estar perto da natureza, mas em um espaço seguro e confortável, talvez essa casa na árvore lhe interesse. Essas são as Free Spirit Spheres, localizadas na ilha de Vancouver, no Canadá. Como o nome sugere, essas casas na árvore circulares estão aninhadas nas árvores, pairando de 3 a 4 metros acima do chão. Este conceito é obra de Tom Chudley, que foi inspirado a construir essas casas redondas nos anos 1990. O resultado foi um refúgio confortável no meio da floresta. Se você está se perguntando, uma noite na esfera começa em $130 e os hóspedes têm muitas atividades na natureza para fazer bem do lado de fora das esferas. Número 6. Cartazes de desaparecidos. Você já assistiu a filmes de terror filmados com câmeras de corpo? Se não assistiu, é exatamente o que parece. Geralmente filmado do ponto de vista de uma câmera presa ao corpo do personagem principal. Essencialmente, é como ver tudo a partir de uma perspectiva em primeira pessoa. Em 2016, este caminhante provavelmente se sentiu como se estivesse estrelando um desses filmes após testemunhar uma cena bizarra enquanto caminhava em um parque em Long Island, Nova York. Um caminhante chamado James se deparou com algo que ele chamou de santuário de cartazes de desaparecidos. Esse santuário, por assim dizer, era um lugar na floresta, perto de uma propriedade privada, cheio de dezenas de cartazes de pessoas desaparecidas pendurados nas árvores. Isso alarmou o caminhante e, conforme o vídeo que ele postou viralizou, a polícia decidiu se envolver. Após investigação, a polícia alegou que os cartazes de desaparecidos faziam parte de uma festa de Halloween de verão e que não passavam de adereços. Bem, isso faz você se perguntar se é mesmo apropriado usar algo assim como decoração para uma festa. Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Número 7. Uma grande quantidade de macarrão. Nas tranquilas florestas de Old Bridge, Nova Jersey, um morador local descobriu algo bizarro e possivelmente bastante inquietante. Uma cena que faria os italianos chorarem de desgosto. Entre 150 e 250 quilos de macarrão cru, incluindo variedades como ziti, espaguete e cotovelos, foram espalhados por uma área de aproximadamente 75 metros quadrados perto de um riacho. Old Bridge é uma cidade localizada a cerca de 56 quilômetros ao sudoeste de Nova York. Agora, as pessoas de Nova York diriam que, às vezes, coisas estranhas acontecem na cidade, mas Old Bridge é uma área bastante pacífica, distante da agitação urbana. A descoberta, feita no final de abril de 2023 por um residente local, foi posteriormente trazida à atenção por Nina Jacknowitz, uma membro ativa da comunidade. Jacknowitz, ao verificar que o macarrão foi realmente despejado na floresta, compartilhou imagens nas redes sociais. Como esperado, enquanto alguns acharam o descarte de macarrão engraçado, outros acharam bastante perturbador. Inicialmente, o macarrão foi confundido com comida cozida devido ao seu estado macio após ser molhado, o que gerou uma série de reações da comunidade e além. Os moradores rapidamente criaram trocadilhos com o macarrão, com suspeitos como al dente e linguine implicados humoristicamente no descarte. Contudo, por trás das piadas, havia uma preocupação mais séria para as autoridades de Old Bridge, que foram rápidas em limpar a bagunça. Os moradores rapidamente criaram trocadilhos com o macarrão, com suspeitos como al dente e linguine implicados humoristicamente no descarte. Contudo, por trás das piadas, havia uma preocupação mais séria para as autoridades de Old Bridge, que foram rápidas em limpar a bagunça, mostrando que, embora possam levar uma piada na esportiva, não permitiriam que o macarrão ficasse lá por muito tempo. Não demorou muito até que detetives locais, com a ajuda de imagens de câmeras de segurança, rastreassem a origem do macarrão até um homem que estava limpando a casa de sua mãe falecida.
Sobrecarregado pela quantidade de macarrão, ele escolheu a floresta como local de descarte, sem imaginar a comoção que suas ações causariam. A comunidade, compreendendo as dificuldades pessoais por trás do ato, escolheu a empatia em vez da indignação, decidindo proteger a identidade do homem e poupá-lo de mais constrangimentos. Número 8. Tanque da Segunda Guerra Mundial enterrado na lama. A Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, envolveu a maior parte das nações do mundo e culminou em uma perda significativa de vidas e destruição colossal de material. As batalhas da guerra ocorreram em todo o globo, mas alguns dos combates mais ferozes e decisivos ocorreram na frente oriental, onde as forças da União Soviética e da Alemanha se enfrentaram com uma ferocidade incomparável. Muitos anos depois, ainda estamos descobrindo restos da guerra, mas talvez entre as descobertas mais inesperadas esteja um tanque encontrado por uma criança na Estônia, em 2001. O tanque em questão era um T-34 soviético, um dos veículos blindados mais icônicos da Segunda Guerra Mundial, famoso por sua durabilidade, simplicidade e eficácia. O T-34 soviético foi o cavalo de batalha das Forças Armadas Soviéticas e desempenhou um papel crucial em sua eventual vitória na frente oriental. A descoberta de uma máquina dessas, especialmente em condição relativamente boa, foi milagrosa. A criança encontrou o tanque enquanto brincava no campo da Estônia, pensando inicialmente ter tropeçado em uma rocha de formato estranho. Mas não era uma rocha, era um tanque que o terreno pantanoso havia engolido, um destino comum para maquinário pesado nas áreas pantanosas da Europa Oriental durante e após a guerra. O tanque, ao que parece, havia provavelmente sido submerso desde o fim da guerra, escondido da vista e intocado pelo tempo. Pode-se perguntar como uma peça tão significativa de hardware militar poderia simplesmente ser perdida no pântano. O T-34 soviético encontrado na Estônia provavelmente encontrou seu destino durante um momento caótico, talvez abandonado por sua tripulação em retirada ou forçado a ser deixado para trás devido a uma falha mecânica ou dano. Muitos anos depois, foi descoberto por uma criança de olhos atentos. Número 9. Castelo Elda. No coração do condado de Westchester, Nova York, escondido em meio à folhagem crescida, está o Castelo Elda. Essa curiosidade arquitetônica é um relicário da opulência e dos sonhos do início do século XX, que literalmente desmoronaram com o tempo. A história do Castelo Elda começa com David Abercrombie, que alguns de vocês talvez já conheçam. Sim, ele fundou a famosa marca Abercrombie & Fitch. Abercrombie não era apenas um varejista, mas também um visionário, que após uma carreira de sucesso no exército durante a Primeira Guerra Mundial, decidiu criar um legado duradouro para sua família. Ao lado de sua esposa, Lucy Abbott Kate, ele adquiriu 24 hectares de terra exuberante em Westchester, comprados da propriedade de Walter Law. Entre 1925 e 1927, eles construíram o Castelo Elda, um nome engenhosamente derivado das primeiras letras dos nomes de seus 4 filhos, Elizabeth, Lucy, David e Abbott. Projetado no estilo de um chalé inglês, o Elda era uma mansão de 25 cômodos, construída com aço das siderúrgicas do pai de Abercrombie. Número 10. Apartamento no avião. Como você gostaria de morar em um avião, completo com uma cama e outras comodidades, por um preço muito barato de $370? Se você perguntar a Bruce Campbell, essa é uma decisão muito sensata. Nos vastos e verdes espaços de Hillsboro, Oregon, aninhado entre árvores imponentes, encontra-se uma morada literalmente fora deste mundo, ou pelo menos fora de seus céus habituais. Trata-se da residência de Bruce Campbell, um Boeing 727 que pousou definitivamente, não devido a um pouso de emergência ou cena dramática de um filme de sucesso, mas porque Bruce decidiu que aviões não servem apenas para voar, mas também para morar. Você pode dizer que Bruce é um inovador, um visionário, alguém que olhou para um avião desativado e pensou: por que não? Desde criança, ele já era apaixonado por aviões, sonhando com o dia em que poderia chamar um deles de seu. Número 11. Árvores caminhantes. Agora, o que você está pensando pode estar longe da realidade. Na floresta tropical do Equador existe uma árvore chamada Socratea exorrissa, também conhecida como a árvore caminhante.
Essas árvores supostamente se movem até 20 metros por ano, ao crescerem novas raízes em direção ao sol e ao solo mais estável. Essa adaptação notável às condições densas e competitivas da floresta é fascinante. Embora essas árvores não estejam realmente andando no sentido literal, sua capacidade de se mover ainda as torna organismos surpreendentes, não acha? Número 12. A Vila do Povo Pequeno. Escondida nas florestas de Middlebury, Connecticut, encontra-se um relicário misterioso e encantador do passado, conhecido como a Vila do Povo Pequeno. Como o nome sugere, trata-se de uma coleção de pequenas casas de pedra, dando a impressão de um vilarejo em miniatura. Pode parecer mágico, mas sua história de origem é bem sinistra. Neste lugar você pode ver caminhos de pedras pequenas, passarelas de pedra e corrimãos conectando essa comunidade diminuta. A lenda local conta que essa vila começou com um casal que vivia em Middlebury. Eles tinham uma vida normal, até que a esposa começou a acreditar que estava sendo encantada pelas fadas que habitavam as florestas locais. Convencida de sua existência, ela persuadiu seu marido a construir um vilarejo para essas criaturas místicas. Com o tempo, essa obsessão pela Vila das Fadas levou à tragédia. Outra versão da história sugere que um homem atormentado por vozes construiu o vilarejo na tentativa de apaziguar as vozes em sua mente, cada casa representando uma voz diferente. Apesar das histórias envolventes e macabras, a verdade por trás da Vila do Povo Pequeno pode estar mais enraizada na realidade do que no sobrenatural. Acredita-se que o local originalmente fazia parte de uma atração maior, destinada a entreter visitantes que viajavam para o parque de diversões Lake Quasi, por volta do início dos anos 1900. Conhecida como Vila das Fadas, não era um lar para seres místicos nem fruto de insanidade, mas sim uma atração turística que buscava atrair curiosos. No entanto, quem sabe realmente qual é a verdadeira história? Número 13. Escadas que não levam a lugar nenhum. Você já ouviu falar das misteriosas escadas no meio das florestas? Aquelas estruturas que parecem surgir do chão como por magia, sem conexão com nenhum prédio, e estão envoltas em inúmeras lendas e advertências? Esse fenômeno intrigante, frequentemente compartilhado por fóruns online e redes sociais, despertou a curiosidade de muitos. Essas histórias geralmente descrevem escadas solitárias, desprovidas de qualquer estrutura ao redor, encontradas no meio de florestas ou áreas naturais remotas. Embora a imagem evoque uma sensação surreal, as explicações mais plausíveis para essas estruturas são bem mais realistas. A origem dessas escadas pode estar ligada a razões práticas e históricas. É possível que muitas dessas escadas sejam remanescentes de construções antigas, casas ou outras estruturas que foram destruídas ou deterioradas com o tempo, deixando apenas as escadas para trás. Ao longo dos anos, a natureza recuperou a Terra, apagando quase todos os vestígios da habitação humana anterior, exceto essas escadas que permanecem como marcadores enigmáticos do que um dia existiu. Essa explicação conecta o fenômeno ao passado tangível, vinculando-o ao ciclo contínuo de construção, abandono e recuperação pela natureza. Em alguns casos, essas escadas podem ser o resultado de projetos de paisagismo, práticas de manejo florestal, ou até instalações de arte que foram esquecidas ou deixadas para se deteriorar. Não há nada de errado em acreditar em superstições, desde que não prejudiquem ninguém. Então, se você encontrar escadas que não levam a lugar nenhum em uma floresta, talvez seja melhor evitá-las. Número 14. A árvore antiga. Aninhada dentro das Montanhas Brancas da Califórnia está a Grande Metuzela. Não só está entre as árvores mais belas e interessantes do mundo, como também é uma das mais antigas. Os pinheiros Bristol Cone, incluindo Metuzela, são uma espécie resistente. Eles prosperam em condições adversas onde nenhuma outra árvore conseguiria sobreviver. Altas altitudes, solos rochosos e exposição ao sol são fáceis de lidar para essas árvores. A madeira delas é tão densa e resinosa que resiste a insetos, fungos e até à decomposição. Metuzela, em particular, é estimada em mais de 4.000 anos de idade, tornando-a uma verdadeira maravilha da natureza. Apesar de sua idade avançada, ela continua a crescer e a resistir aos elementos, permanecendo como um símbolo de resistência e longevidade. Número 15.
Cidade fantasma japonesa. Enterrada em uma floresta fantasma canadense. No coração das florestas da Colômbia Britânica, no Canadá, encontra-se um mistério. Uma cidade fantasma japonesa esquecida. Em 2004, Bob Muckle, um arqueólogo e professor de antropologia da Capilano University, ouviu falar sobre artefatos domésticos que os moradores locais haviam encontrado em uma clareira na floresta canadense. Foi então que ele descobriu algo extraordinário sob camadas de sedimentos e solo. Um assentamento japonês há muito tempo esquecido, datado do início do século XX. O que se esperava ser uma escavação de rotina revelou-se uma grande descoberta, à medida que o solo começou a revelar garrafas de saquê, tigelas de arroz e outros artefatos nitidamente fora de lugar no deserto canadense. Ao longo de 14 anos, cada primavera, Muckle e um grupo de alunos dedicados escavavam o local, desenterrando as camadas de um assentamento que contava a história de uma comunidade lutando para estabelecer uma existência longe das dificuldades e do racismo, enfrentados em áreas mais povoadas. Esta cidade fantasma não era apenas um punhado de edifícios dispersos, mas um vilarejo inteiro, com cerca de uma dúzia de cabanas, um santuário, um jardim e uma casa de banhos, espaço suficiente para 40 a 50 pessoas que levavam uma vida que mesclava o familiar com o exótico. Número 16. O dentista da floresta. Agora, a última coisa que você esperaria encontrar na floresta é um homem solitário que chama a floresta de lar há anos, sem nenhum contato humano. Mas às vezes, a vida pode levar as pessoas a fazer coisas inesperadas. Esta é a história de Alexander, um dentista da Sérvia. Ele construiu uma carreira em cirurgia oral, mas devido a uma série de acontecimentos infelizes, incluindo a perda de sua mãe e do emprego, ele se viu sem casa ou documentos legais para permanecer na Sérvia ou na República Tcheca. Sem um lugar adequado para ficar, ele foi morar na floresta, literalmente. O homem viveu em uma floresta por 15 anos. Essa foi a única escolha que ele tinha para sobreviver. Foi então que Peter Silva, um professor tcheco, o encontrou e começou a ajudá-lo, trazendo-lhe comida e eventualmente aprendendo toda a sua história. Número 17. Cão preservado. Imagine caminhar pela floresta e, de repente, dar de cara com um cachorro preso em um tronco de árvore. Com certeza, isso seria uma visão assustadora. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu com lenhadores na década de 1980, quando encontraram um cão agora conhecido como Stucky. Esses homens estavam cortando árvores ao longo da fronteira entre Alabama e Geórgia para obter madeira quando se depararam com um carvalho com algo estranho dentro. Os restos mumificados de um cachorro. O cão, surpreendentemente bem preservado, estava preso dentro da árvore havia quase 20 anos. Agora você deve estar se perguntando como o pobre cachorro acabou no tronco de uma árvore. Acredita-se que o cão tenha perseguido um guaxinim dentro de uma cavidade oca da árvore, em algum momento dos anos 1960. À medida que Stucky subia mais e mais na perseguição, o espaço dentro da árvore foi se estreitando, até que ele ficou preso. Incapaz de escapar, Stucky encontrou seu fim de uma maneira trágica e peculiar. No entanto, as condições dentro da árvore impediram que seu corpo se decompusesse da maneira usual. O carvalho em que Stucky ficou preso continha taninos, substâncias usadas na taxidermia para tratar a pele dos animais, o que permitiu que o corpo do cachorro fosse conservado quase que por completo. Depois de ser descoberto, Stucky foi colocado em exibição em um museu, onde está até hoje para que as pessoas possam ver sua história. Número 18. O caracol de fogo. Se você estiver passeando pelas florestas da península da Malásia, existe a chance de você encontrar uma criatura bizarra, o caracol de fogo. Reconhecido como o maior caracol terrestre da região, ele possui uma concha preta brilhante contrastada por um pé que varia de laranja a vermelho vibrante. Agora, o que torna esses caracóis tão especiais? Bem, esses fascinantes caracóis de fogo só podem ser encontrados em um raio de 100 quilômetros quadrados nas terras altas de Cameron. Embora possam parecer ameaçadores, eles prosperam em condições bastante específicas. Esses caracóis só sobrevivem em ambientes muito úmidos e frescos, mais precisamente em florestas de nuvens. Portanto, se o visual deles o incomoda, você pode ficar tranquilo, já que só é possível encontrá-los nesses ecossistemas específicos da Malásia.
Número 19. Fungos gigantes. Imagine um organismo que pode facilmente cobrir uma área equivalente a 1.665 campos de futebol. Uma criatura tão vasta que ganhou o título de maior organismo vivo da Terra. Pode não ser o que você esperava, mas esse ser gigantesco é um fungo, carinhosamente conhecido como fungo de cordão de sapato ou cogumelos de mel. Cobrindo uma extensão de aproximadamente 8.800 hectares, ou cerca de 35 quilômetros quadrados, este fungo gigante é uma verdadeira maravilha da natureza, tanto pelo seu tamanho quanto pela sua idade, estimada em mais de 2.400 anos, embora alguns especialistas acreditem que ele possa ter até 8.000 anos. Este organismo começou sua vida como um esporo discreto, invisível a olho nu, e ao longo dos milênios se espalhou pelo solo da floresta, tecendo seu caminho mortal através dos sistemas radiculares das árvores. Cada outono, o fungo brevemente se revela acima do solo na forma de aglomerados de cogumelos amarelos. Mas durante o resto do ano, ele opera fora da vista, manifestando-se como uma fina camada branca sob a casca das árvores, onde exerce sua letalidade. Apesar de sua natureza destrutiva para as árvores individuais, sugando a vida delas ao longo de décadas, o fungo desempenha um papel crucial no ecossistema florestal, reciclando nutrientes de volta para o solo. Número 20. Adaga de 4.000 anos. Este ano, um detectorista de metais chamado Piotr fez uma descoberta inesperada na floresta de Yaroslav, na Polônia. Ao explorar a floresta, ele encontrou uma adaga de 4.000 anos, possivelmente do século XX, antes de Cristo. Este raro artefato agora é reconhecido como a adaga de metal mais antiga já descoberta na província. Essa adaga é considerada rara porque armas feitas desse material eram bastante incomuns durante o terceiro milênio antes de Cristo, especialmente naquela região. Com cerca de 10 centímetros de comprimento, a adaga não só é um testemunho da habilidade artesanal da época, mas também sugere a alta posição social de seu dono. Dada sua raridade, provavelmente pertencia a alguém de grande importância, talvez um guerreiro renomado ou líder de seu povo. Especialistas sugerem que a adaga pode ter se originado na Bacia dos Cárpatos ou nas estepes ucranianas, indicando uma longa jornada através de terras e culturas, antes de encontrar seu descanso final na Polônia. Essas descobertas impressionantes e criaturas bizarras só destacam que ainda existem muitos aspectos do nosso planeta que permanecem inexplorados. Eu ainda não tive a oportunidade de descobrir ou vivenciar algo tão incrível nas florestas, mas talvez alguns de vocês já tenham. Se sim, sintam-se à vontade para compartilhar suas experiências nos comentários abaixo. Também não se esqueçam de conferir outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora. Até a próxima, pessoal! Cuidem-se!